No Novo Testamento não se ensinava e nem se praticava o dízimo. Essa não é uma prática da Igreja do Senhor. Então vamos lá, queridos. Não existe nenhum texto no Novo Testamento ensinando a cobrar, a pedir dízimo, ok? Ou incentivando que as pessoas façam isso. Aí as pessoas vão dizer, mas tem Mateus 23, 23. Deixa eu abrir os seus olhos aqui. Leia o contexto, meu querido, não fica só num texto isolado, não. Em Mateus 23, Jesus vai falar de 8 ais contra os religiosos da época, os escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, por causa disso. Ai de vós, escribas e fariseus, por causa daquilo. Ai de vós, escribas e fariseus, por causa daquilo outro. 8 ais contra os escribas e fariseus. Agora, na cabeça do enganado ou do manipulador, 7 desses ais foi para o escriba e fariseu, mas um desses ais é para a igreja toda, em toda a história da igreja. Então ele vai falando, ai por causa disso, ai por causa daquilo, ai por causa daquilo outro. Ai de vós, escribas e fariseus, escribas e fariseus, escribas e fariseus, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, das menores hortaliças possíveis, e esquece os preceitos mais importantes da lei, a misericórdia, o amor, né, a fé e tal. Vocês, escribas e fariseus, deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Entende? Escribas e fariseus. Outra coisa que eu vou te dizer: Mateus, Marcos, Lucas e João são livros do Novo Testamento. Sim, livros do Novo Testamento. Mas o Novo Testamento não começa ali, ok? O Novo Testamento é no sangue. Esta é a nova aliança no meu sangue. Só depois da morte, da ressurreição de Cristo. Havia o Antigo Testamento. O autor da carta aos Hebreus diz isso. Quando se faz um segundo testamento, invalida o primeiro. E quando Jesus falou isso com os escribas e fariseus, antes da morte e a ressurreição dele, o que estava vigente? A lei. Não era a nova aliança, entende? Então o dízimo é coisa do Antigo Testamento. O outro texto que eu quero dizer para você, está lá em Hebreus capítulo 7, aqui falando o texto, sim, dá uma lida, Hebreus 7, verso 4 em diante. Dá uma olhada, lá está escrito, dá uma olhada no exemplo de Abraão, que pagou o dízimo dos melhores despojos. E vocês não sabem que aqueles que exercem o sacerdócio têm mandamento de acordo com a lei, de recolher dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, os dízimos e as ofertas? Vamos analisar. Aqueles que exercem o sacerdócio, não tem mais, o sacerdócio acabou no ano 70, quando Jerusalém foi destruído. Tem mandamento de acordo com a lei foi abolida. Eu poderia citar dezenas de versículos para vocês. Dá uma olhada só em 2 Coríntios 3,14 e Efésios 2,15. A lei foi abolida. Os que exercem o sacerdócio têm mandamento de acordo com a lei de recolher dos seus irmãos, que ainda que tenham nascido de Abraão. Você é de qual? De Naphtali, de Zebulon, de Asser, de Ruben, de Dan, de qual? Entende? Quem exerce o sacerdócio tem mandamento de acordo com a lei de recolher dos seus irmãos, mesmo que tenham descendido de Abraão, os dízimos e ofertas. Não ser Mateus 23, 23 e Hebreus capítulo 7, você não vai encontrar nenhum texto no Novo Testamento pedindo, ensinando a cobrar dízimo, ok? Não existe isso. Jerusalém foi destruída e com ela o sacerdócio levítico. O templo também foi destruído, que é onde se levava os dízimos e as ofertas. Os apóstolos não eram da tribo de Levi. Quem recebia o dízimo era da tribo de Levi. E judeu nenhum não entregava dízimo para quem não era da tribo de Levi. Então, na nova aliança, você não tem que ser dizimista, ok? É só mais um engano, mais uma manipulação.